O Marcos Leonardo está no meio entre Pedro e Caio Jorge, em termos de característica. É isso, tem um pouco de Pedro, mas é mais móvel, mais intenso, mas não alcança a mesma mobilidade e intensidade do Caio Jorge. Então, se a intenção é ter um atacante de mobilidade e intensidade, faz mais sentido o Caio Jorge do que o Marcos Leonardo. Né? Mas o Marcos Leonardo é muito bom, excelente jogador. Talvez trabalhando, insistindo para que ele fizesse, talvez ele conseguisse fazer sim. Né? Mas aí é uma questão de mapeamento de mercado. Gente, também não é fácil tirar jogador do mercado, né, de árabe ali, desses times da Ásia, porque é muito dinheiro, entendeu? É um salário fora da realidade. Não é simples fazer uma proposta para esse tipo de jogador. Então, vamos com calma, vamos ver qual vai ser o próximo nome mapeado aí que o Flamengo vai correr atrás. E existe uma intenção do Felipe, né? Ele tem o Pedro e ele quer um atacante com uma outra característica. É direito dele de querer trabalhar assim, e de repente o Marcos Leonardo não se encaixa mesmo. Ele é muito bom, mas não se encaixa. E de repente o Felipe não quer trabalhar, ele já trabalha para o Pedro fazer melhor a pressão, a questão da mobilidade, do ataque ao espaço, ele já trabalha para que o Pedro faça isso melhor. O outro jogador ele quer pronto nesse tipo de característica. Então é direito dele. Então vamos ver, vamos aguardar. Mas o Marcos Leonardo é excelente, não tem o que falar. Só que tirar ele de lá vai ser não é simples, não. É muito dinheiro. Sim. Às vezes é mais difícil. Se o cara tem o olho no dinheiro, e normalmente quem vai para lá tem o olho no dinheiro e não tem problema nenhum em fazer isso numa carreira tão curta, o jogador o Felipe tem que ter esse foco nesse perfil, né? E o Marcos Leonardo, olha, tá difícil, hein? Tem um áudio vazando aqui que Mal. tá complicado, não tô É da conseguindo nem produção. raciocinar. É da produção. É. Eu vou até dar continuidade aqui, daqui a pouco a produção aí nos ajuda também. De acordo com o que a gente estava falando aqui, André, eu ainda vou pegar o mesmo gancho para passar a mesma pergunta para você sobre o Pedro, por exemplo. O Pedro talvez não seja o atacante dos sonhos do Felipe Luiz, né? Aquele cara que faz toda essa movimentação que a gente está pontuando. O que esperar do Pedro nesse estilo do Felipe para o ano de 2026? Você acha que ele vai ter que se redobrar um pouquinho, sair mais da área como ele já sai em alguns momentos, ajudar nessa marcação-pressão, melhorar a parte física? O que esperar do Pedro dessa característica? Evoluir. Continuar evoluindo. E se lesionar menos, né? Podia fazer um check-up ali, uma geral no Pedro, tentar ver se realmente, como alguns médicos falam, tem essa questão da arcada dele que influencia na postura, que influencia na passada, que acaba influenciando em propensão a lesões. Se isso faz sentido, eu não sou médico, né, mas alguns médicos falam, ver se isso faz sentido nele. Né? Certamente faz sentido para outras pessoas, mas tem que ver se faz sentido nele. Né? Dar uma geral nele, ver, botar um aparelho, sei lá, fazer alguma coisa, se for o caso, para resolver essa questão dele se lesionar menos, porque é fundamental para o Pedro não se lesionar. Por quê? Porque para ele fazer o que o Felipe quer, ele tem que estar voando fisicamente, com sequência de jogo, com ritmo de jogo e tal. E ele já provou que fez, gente. A grande atuação individual do Flamengo em 2025, o senhor Pedro Guilherme nos 3-2 contra o Palmeiras. Ninguém fez uma atuação, ninguém foi tão decisivo. Um jogo duríssimo, complicadíssimo. O Pedro 3-1. Jogo difícil, foi o melhor jogo do Palmeiras contra o Flamengo. O Palmeiras não jogou bem contra o Flamengo lá no Allianz. O Palmeiras não jogou bem na final da Libertadores, mas o Palmeiras jogou bem na final, naquele jogo do 3-2. Dando trabalho, marcando pressão, dificultando e tal. E o Pedro resolveu a parada. Deu a bola, largou com a Arrascaeta de cara, depois sofreu o pênalti numa jogada, depois fez o gol, fazendo o que o Felipe pede, pressionou o Aníbal Moreno, a bola foi para o Arrascaeta, depois ele recebeu em velocidade, atacou o espaço e fez o gol. E aí no segundo tempo ainda fez belas jogadas individuais, poderia ter feito um golaço entrando, driblando no meio da defesa do Palmeiras. O Pedro é um jogadoraço. O que ele precisa é estar sempre bem fisicamente para poder contribuir nesses aspectos que o Felipe não, que o futebol atual exige do atacante.
e aí cabe a ele tá melhor e ter menos propensão à lesão. Ninguém é culpado por ter lesão, mas eu acho que vale fazer um levantamento dele para ver o que acontece para dele ter tanta lesão, né? E aquela lesão da coxa é muito preocupante, por quê? Porque ele não estava treinando em alta intensidade, gente. Ele estava com um problema do braço. Ele foi fazer o primeiro treino com um pouquinho mais de intensidade, teve uma lesão de grau 2 ou 3 na coxa. É que não ficou muito claro, mas não era. Ele é que conseguiu fazer força lá, apressar a recuperação e conseguiu se recuperar. Ele tem essa força de vontade, essa vantagem também. Ele consegue se recuperar num tempo mais curto que os demais. Mas o ideal é nem ter a lesão. Então é tentar ver o que causa isso. Se é azar, se for azar, paciência. Aí não tem o que fazer. Ou uma propensão genética, aí não tem o que fazer. Mas se tiver algo a se fazer, que se faça. Né? Porque é um jogador muito, muito importante para o Flamengo. O Flamengo foi campeão da Libertadores sem ele e tal, mas ele é um jogador importantíssimo, nem que seja para estar no elenco. Digamos que esse centroavante chegue voando baixo, metendo gol, encaixado no modelo do Felipe e tal, se adapte ali às mil maravilhas. Ainda assim o Pedro vai ser importante. Ainda assim, ter o Pedro vai ser muito importante pela característica, presença diária, a parte técnica que é muito diferente do resto. Então é uma questão que não tem muito o que falar. É o Pedro trabalhar, evoluir e procurar tentar buscar uma solução para essas seguidas lesões que ele tem, para que isso não aconteça. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do clube de vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora. E já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$9,90 por mês. Pode acreditar.